Professor Valdo, Sim. aqui no ar, na preceitologia, na última linha, o senhor faz menção a recursos antigos. O que é que o senhor está querendo dizer com esses recursos? Quais seriam esses recursos? Vamos colocar tal preceito na prática diária da escrita da Amélia Lescon, a partir da lembrança dos recursos antigos, mas sempre atuais. Tudo aquilo que você já aprendeu em vidas anteriores. Os recursos todos de comunicação, as ideias, a explicitação mais inteligente de esclarecimento, tudo aquilo que você já tem de vidas anteriores, corpos anteriores, etc. Qual é o recurso mais antigo que o senhor usa? Memória. Essa é bem em cima, né? Mandei para o escambau, não mandei? Porque não tem nada acima da memória. Memória é você. O recurso mais antigo meu é aquilo que eu lembro, é a memória. Não tem outra coisa. E como é que o senhor mantém essa memória sempre em dia? Não, isso aí eu já expliquei. Hoje mesmo de manhã nós estávamos falando sobre isso. Que a Mabel andou escrevendo os negócios que é da época do Zéfiro. O Zéfiro, há muitos séculos, ele ficou implicado com esse processo de memória. Então ele chegou à conclusão que o melhor dentro do processo de evolução, que a turma não falava para ele, era ele melhorar as retrocognições. Então, veja bem, uma memória remota, a mais remota, as mais antigas, as mais sérias. Ele fazer exumação daquela lembrança, das recordações, e juntar aquilo com a vida atual dele. Então, o que eu fiz, o Zé? Comecei a mexer com isso, vida após vida, trabalhando na vida humana e na vida extrafísica. Então, por exemplo, nessa vida eu consegui alguma coisa. Com 3 anos, eu comecei a lembrar do que aconteceu comigo antes de nascer. Agora, foi um bafafá, né? Aquilo demorou meses até eles entenderem que eu não era doido, nem que estava bobo. E aconteceu um fato que me ajudou demais. Eu vi, antes de renascer, isso alguns anos antes, eu nasci em 1932, na década de 20, eu, numa das vezes que eu vim como Zéfiro no local, eu vi a casa de um cara que era primo da nossa família, pelo lado da minha mãe e do meu avô, o pai dela. Agora, o que se passa? Eu, então, comecei a descrever a casa, como é que é, e aquilo ficou por isso mesmo. Eu disse, não, esse menino ficou por isso. Passaram alguns poucos meses, a minha mãe foi no fim de semana para visitar uma amiga dela, e nós fomos, então, passar no lugar para ir para casa. A hora que foi passar, eu olhei e falei, mamãe, olha aqui, a árvore, aqui, cadê a casa que estava aqui? O menino de 3 anos. Eu tinha 3 anos e pouco. Cadê a casa que estava aqui? Tinha uma casa, é essa casa, lá daquele vovô que tinha, que ele chamava Tula, era um homem que andava praticamente descalço, e era primo da turma a família Rocha Pinto, entende? Então, ele tinha a cama alta, os negócios todos, eu tinha descrito tudo. Era aqui que é a casa, cadê a casa? As árvores são essas. Agora veja, como é que eu lembrei do processo das árvores? Como negócio. Aquilo foi na década de 20. Então foi dentro de uma década que aconteceu isso tudo. Entre o que eu vi e o que aconteceu depois. Entende? Aí a minha mãe falou assim, gente, o menino está certo. Isso aí é a antiga casa, que tinha um negócio do Tura com o povo todo. Eles derrubaram a casa para fazer. Aí o negócio, que ela estava um pouco velha, fizeram a casa lá em cima. E as árvores não foram mudadas, as árvores eram as mesmas. Então, as árvores mostraram a realidade da casa. Agora, a partir daquilo, começaram a me olhar com outros olhos. Como é que o menino sabe disso? Outra coisa, um negócio assim muito insólito, diferente, que é uma visita na casa do Tula, e eu descrevi a cama dele, a mulher dele, o negócio todo. Aquilo foi um absurdo. Aí a minha mãe chegou com o meu pai e falou assim, olha, o menino, todo mundo, a gente estava rindo dele, achando que ele tem muita imaginação,
Ele falou um negócio que ele viu aí, isso aí foi onde eu nascer. Como é que a gente faz com esse garoto? Aí o meu pai falou assim, chama esse menino, deixa eu conversar com ele. Aí tive que explicar a situação para o meu pai, aquele negócio. Passados uns tempos, eu fui falar do cara que me perseguia fora do corpo, que era o cara que ele tinha matado. E aquilo, ó, era boca de siri, porque lá era igual no faroeste. Mas toda noite, às vezes, tinha morte, aquele negócio todo, mas nunca tinha polícia, não tinha nada. Era uma anomia danada, uma anarquia. E o meu pai, o cara foi atrás dele para matá-lo, e ficou na árvore. Na hora que ele pulou, meu pai deu um tiro nele. Ele pulou com um punhal na mão para matar meu pai. Porque o meu pai era dentista prático nessa ocasião. E ele andava com um burro carregando o gabinete dele. Aquele gabinete de pé, aquele negócio todo, sabe como é que é? Tudo de mão e tal. Então, o meu pai andava armado, porque lá era uma loucura devido ao processo de ser mineração de diamante. Que hoje o nome lá é Estrela do Sul. Foi lá que meu pai nasceu. Entende? Então, com isso, eu falei sobre esse cara. E o cara tinha uma característica, ele era banguela, nenhum. Só tinha os caninos superiores. Ele não tinha os incisivos laterais e central. Então, com isso, eu mostrei o que era fora do corpo do meu pai. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe viram os fatos. Aí ele começou a levar o negócio a sério. Então, a primeira coisa, eu comecei a falar do cara que estava lá. Aí ele falou com meus amigos falaram, então vamos fazer uma sessão espírita. Começaram a fazer uma sessão espírita de desobsessão lá em casa. Com essa sessão, então, eles chegaram à conclusão sobre o cara, conseguiram depois melhorar a situação e resolveram fazer um centro espírita. Lá não havia centro espírita. Fizeram o centro espírita no mesmo quarteirão do meu pai, porque ele só tinha uma perna para ficar perto dele no centro espírita. Foi aí que eu comecei a ter aula de moral cristã, menininho. Logo em seguida. Você vê o encaminhamento. Agora, a causa toda foi devido às minhas retrocognições. Então, o centro espírita, aquela coisa toda, foi provocado pelas minhas retrocognições com o tempo. Tudo dentro de casa. Negócio para valer. E eu pequenininho. Agora, eu perguntava sobre tudo, ninguém me aguentava. Eu queria saber de tudo. E eles queriam que eu fosse artista. Eu dei o contra. Falei que queria só estudar aqui. O que tinha aí? Agora, esse negócio que eu falava da cabeça, eles já achavam que era por causa do parto, que eu rachou a minha cabeça quando eu nasci. Né? Eu fui tirado com turquês. Então, aquele negócio, eu ainda tenho sinal na minha cabeça até hoje. Então, eles achavam que eu queria estudar, porque eu sofri muito, 11 meses eu chorei de dor, porque o negócio até consolidar lá, a rachadura de tudo na cabeça aqui, aquela porção de coisa. O menino chorou muito. Então, minha mãe falou que eu chorei desde que eu nasci até os 11 meses. Ela só mexia em mim, eu chorava, por causa da dor. Que era um jeito de apelar para ver se melhorava aquilo, né? Ela falou que o negócio foi sério, entende? Agora, isso tudo é retrocognição. Eu devo tudo à retrocognição. Professor, então uma das técnicas seria forçar a memória para que a gente pudesse acessar essa memória passada? A memória remota. Mas agora o caso todo é o seguinte, você tem que caprichar na memória, cuidar dela. Todo tipo de memória, é aquilo que eu chamo de holomnemônica, é holomemória, todas as memórias. Você cuidar disso, a maioria não leva muito isso em consideração. Então, é muita gente que tem a memória fraca, pela metade. Dá. É estudar a memória, tomar conta disso, fazer registro, anotar, apontamento para ajudar a sua memória. É o que eu faço, desde essa época. Aos 4 anos, quando eu aprendi a ler e escrever, eu comecei a anotar, e minha mãe falava a mesma coisa. A minha mãe fazia isso. Outra coisa, naquela ocasião, na década de 30, tinha muito assim, o hábito das pessoas fazer diário e fazer tipo agenda. Então, anotava tudo que acontecia na vida, entende? As moças tinham muito negócio de diário. Então, um diário muito romântico. Falava muito em Rodolfo Valentino. Aquele negócio. Tinha muito. Então, eu fazia na questão de guardar as coisas. Isso me ajudou muito. Meus estudos, aprender mais.
Entende? No verbete do DAC, em argumentário, bibliologia, como promover a desmitificação da imaginação? Não, o que eu digo aí é o seguinte, que a autocriativologia é mais do que a imaginação. Nós devemos nos atentar para a lucidez da lógica. A desmitificação da imaginação a torna útil, racional e amadurecida. Então, por exemplo, a imaginação, o Einstein falou, por exemplo, que a imaginação era superior a tudo que tem por aí, até o conhecimento. Isso é bobagem. O processo todo nosso é o seguinte, a imaginação tem que ser domestificada. Então tem que acabar com o mito do processo de imaginar as coisas. Porque o problema todo nosso é de aprofundar o conhecimento, a cognição, fazer mais pesquisa. Com isso, então, a gente coloca racionalidade, ponderação, equilíbrio, lógica na imaginação. Porque se deixar por conta dela, a tendência é virar um caos. O que a gente pensa e aquilo que você concebe. De modo que toda concepção tem que ser levada para um processo de racionalidade. E outra coisa muito séria, através da vivência. A vivência é superior a tudo.